Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Noeli, mãe Noeli de Ansan, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Caminho de Luz. Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa segunda parte do nosso vídeo, falando sobre Umbanda, ciência, magia e mistérios. Hoje nós falamos no vídeo passado um pouco sobre a ciência, sobre como se iniciou a vida aqui no nosso planeta, segundo as instruções que nós recebemos, né, os ensinamentos que nós recebemos dos nossos guias espirituais da nossa casa. Hoje nós vamos falar então sobre magia, já que nós falamos um pouco sobre ciência, hoje nós vamos falar sobre a magia. Por que a religião Umbanda ela é magística? Vocês já perceberam que toda religião que manipula, que manipula energias e trabalha com os elementos da natureza, são chamadas de religiões magísticas. Mas o que vem a ser magia? Eu costumo abrir um parêntese aqui. Magia versus milagres. Jesus, que é uma figura muito conhecida no meio cristão, só para frisar, Umbanda também é cristã, porque nós temos também Jesus como nosso mestre, como nosso mentor. Jesus na Umbanda, ele é considerado um ser, assim, um espírito evoluidíssimo, que veio na Terra para mostrar o caminho da luz, o caminho do bem, o caminho do amor, e ele fez isso de maneira sem igual. Para nós, umbandistas, Jesus não existiu e talvez não tão cedo existirá um espírito tão evoluído assim andando pela terra, como é Jesus Cristo. É assim que nós umbandistas vemos Jesus. Nós não vemos eles como os cristãos vê, como se ele fosse o próprio Deus. Jesus, ele dizia que ele era enviado de Deus, que ele era enviado do Criador para vir até aqui mostrar o caminho. E segundo as escrituras, elas não são muito fiéis às originais, porque toda vez que vai se traduzir um texto, o costume é mudar algumas palavras e mudando algumas palavras muda-se o sentido. Mas enfim, umbandista é cristão porque sim, seguimos a Cristo, nós lemos sim o Evangelho, os Evangelhos de Jesus, os ensinamentos, seguimos os ensinamentos dele, tanto que os fundamentos da Umbanda é fé, amor e caridade, e Jesus praticava todas essas ações. Jesus era um exímio magista, ele era um médium magista. Por quê? Ele transformava a água em vinho, ele andava sobre as águas, ele acalmava tempestades, ele curava doenças, ele curava pessoas possuídas, né? Segundo as escrituras, pessoas que estavam possuídas pelo demônio, né? Por espíritos malignos, ele também expulsava. Ele realizou várias façanhas enquanto esteve na Terra. Então, nós podemos dizer que Jesus era um médium magista. E o que ele fazia para manipular isso, para conseguir chegar nisso? Tanto que eu não vou me recordar onde está escrito no Evangelho de Jesus. Vocês me perdoem, mas eu não consigo, eu lembro do que está escrito, mas segundo ali nos Evangelhos, eu não sei explicar para vocês que lugar. Mas Jesus dizia que todas essas coisas que ele fazia, os seguidores dele poderiam fazer melhor ainda. Ele dizia que se você tivesse fé, você pediria para essa montanha se transporte daqui para lá e ela ia obedecer. Então Jesus estava querendo dizer que pela fé eram curados, pela fé tudo se consegue. Mas seria que é só a fé mesmo? Só a fé em Deus, no Criador, você consegue ser um médium magista? Vamos ter Jesus aqui como um exemplo. O primeiro milagre descrito nos evangelhos de Jesus foi quando ele transformou a água em vinho. Prestem atenção, água, elemento água, transformou em vinho. Então Jesus, ele manipulava as energias da natureza a favor de ajudar as pessoas. Então ele quis ajudar ali aquele casal na festa, porque faltar vinho numa festa, em meio à festa, seria muito vergonhoso. Então a mãe Jesus pediu ajuda e ele transformou a água em vinho. E um vinho de excelente qualidade, segundo as escrituras. Então Jesus manipulava os elementos da natureza.
Quando ele acalmou a tempestade, ele acalmou os ventos, ele andava por cima da água, ele estava ali manipulando o elemento água. Quando ele curou um cego na sinagoga, prestem bem atenção que o relato diz que ele pegou cuspe, pegou a terra, fez um lodo e passou nos olhos do cego, o cego se curou. Elemento terra. O elemento terra na Umbanda, os que já estudam Umbanda há algum tempo, sabem que pertence a nosso pai Abaluaê, o Mulu. E ele é o orixá da cura. Vocês veem que interessante? Então Jesus manipulava os elementos da natureza em prol de ajudar as pessoas. E é isso que nós, umbandistas, também fazemos. Nós aprendemos com os nossos guias a manipular as energias da natureza e com isso ajudar as pessoas. Fazer a caridade. Então não se trata de milagres, e sim de manipulação energética dos elementos da natureza. O Criador, quando criou o nosso planeta Terra, ele já criou tudo o que nós precisamos aqui. Na natureza, nas matas, nas plantas, nas ervas, tudo que nós precisamos está aqui. Os alimentos que nos mantêm vivo, né, nosso corpo biológico, o ar que nós respiramos, o oxigênio. Ele pensou em tudo. Perfeito, claro. Então, tudo que nós precisamos já tem aqui. Então, nós não precisamos de milagre. Nós não precisamos ficar pedindo, implorando coisas ao nosso Criador, porque tudo que ele precisava nos ter dado, ele já deu e está aqui no nosso planeta, vibrando aqui em nossa volta. E ele nos criou também capacitados para usar esses elementos. Mas o que aconteceu? O ser humano, nos primórdios da sua criação, ele vivia bem próximo à natureza. Ele tirava tudo da natureza que ele precisava, tanto que ele enxergava Deus na natureza. Por isso que os antigos, os primeiros seres humanos, eles adoravam Deus através da natureza, eles adoravam o sol, eles adoravam a lua, eles adoravam tudo que era da natureza como se fossem Deus, porque eles sabiam que era da natureza que se mantinham a vida aqui na Terra. Com a modernidade, com o passar do tempo, assim que o homem foi se transformando um ser civilizado, o homem foi se distanciando da natureza. E com esse distanciamento, hoje o ser humano é um ser completamente urbanizado, são poucos os que vivem bem em contato com a natureza. A maioria dos seres humanos hoje, nos dias de hoje, já não vive mais próximo à natureza, vivem em suas cidades, em seus apartamentos, prédios urbanizados, poucos pisam na terra mesmo, andam calçados, nem têm contato mais com os elementos da natureza. Então esse distanciamento foi causando uma distância também do ser humano de Deus. Então quando você está longe da natureza, você também está longe de Deus, do seu Criador e de tudo aquilo que te cura, que te faz humano, que te faz melhor. São as energias que contém na natureza que nos curam, que nos ajudam. Então não existe milagre, existe contato com a natureza, mas como se fazia antigamente, mas o ser humano perdeu esse contato. E os nossos guias, como exímios manipuladores das energias, nos ensinam esse retorno à natureza. Então, Umbanda também é uma forma do ser humano retornar à natureza. Por isso que a Umbanda foi criada aqui no plano terrestre. Para que o humano, o ser humano, longe como está da natureza, retornasse à natureza e descobrisse ali a sua essência divina. Porque nós temos a essência divina dentro de nós. E através dessa essência é que nós mesmos conseguimos nos curar, nos libertar de muitas coisas através das energias contidas na natureza. Mas precisa saber, é claro, manipulá-las da maneira correta. Quem nos ensina na Umbanda são nossos guias, nossos orientadores, nossos mentores. Eles nos ensinam e conforme o merecimento de cada um vai recebendo aquilo que é merecedor. Eu sempre digo, muitos vêm aqui pedir coisas aos nossos guias, pedir paz, tranquilidade, pedir saúde, pedir para que resolvam seus problemas corriqueiros. Mal eles sabem as energias que estão sendo manipuladas ali. Cada um recebe conforme o seu merecimento, mas alguns podem estar pensando nesse momento,
mas eu não sou merecedor de receber uma graça, uma coisa boa, eu tô doente, ou meus familiares, alguém na minha casa tá doente, ele não é merecedor da cura? Os nossos mentores nos orientam que também tem que ser respeitado o karma. Então, se uma pessoa ficou doente pelo mau uso da sua vida, pelo mau uso de suas energias, e ele ficou doente, seja física ou espiritualmente doente, porque a doença física é muito mais fácil de ser curada do que a doença espiritual. A doença física, ela cessa com a passagem do ser humano dessa vida para a próxima. Ele continua ainda no seu psíquico, ainda doente por uns tempos, mas logo ele se cura. Mas a doença espiritual, às vezes, acompanha o ser na sua próxima vida espiritual, acompanha por anos e anos a fio, porque ele se sente doente, ele é doente espiritualmente. O doente espiritualmente é aquele viciado, aquele que não se reconhece como ser humano, como tendo a essência divina dentro de si. Ele vive entregue às paixões mundanas, terrenas. Não é errado, é claro, você tá aqui no plano terra, você tem que viver sua vida, você tem as suas horas, seus momentos de estudo, seus momentos de trabalho, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem contas para pagar. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade consumista, urbana. Tem que ter o seu momento de lazer, de descanso. Tudo tem o seu momento, mas tem pessoas que se desequilibram demais, tem pessoas que só vivem sugando os outros, vivem às custas dos outros, não gostam de trabalhar, mas querem ter seus bens materiais, se encostam, sugam os outros. Tem pessoas que gostam de ostentar, tem pessoas que são desocupadas de tudo, não despreocupadas no caso, despreocupadas com tudo, não querem levar nada a sério, só querem saber de diversão, de lazer, de oba-oba, enfim, não quer saber de nada. São pessoas que vivem em desequilíbrio e esse desequilíbrio causa doenças espirituais. E na Umbanda se consegue a cura dessas doenças desde que a pessoa seja merecedora. Não é milagre, é magística. Magística, manipulando-se os elementos da natureza. Na Umbanda nós usamos para o bem, para a luz, para ajudar as pessoas. Mas infelizmente não é só a Umbanda que trabalha com essas energias. Existem muitas religiões chamadas naturalistas que também trabalham com essas energias, manipulam essas energias, mas manipulam ao seu bel prazer. Segundo o que o próprio Jesus disse no passado, o que o homem plantar, ele vai ceifar. Então, se a pessoa que é manipulador dessas energias resolver manipulá-las só para o seu benefício próprio e não em prol da caridade, ou manipulá-las a seu bel prazer, conforme eles querem, então eles vão colher aquilo que eles estão plantando. É um caso, assim, é sério. Quem quer trabalhar com a magística tem que ter essa consciência, que a magística existe para nos ajudar a nós mesmos e ao nosso próximo, para fazer o bem, para a luz. Aí muitos perguntam, e a magia negra? Magia negra, magia branca, isso não existe. Magia é magia, não é negra nem branca, depende de quem está manipulando. Eu sempre costumo dizer aqui que magia é uma faca afiada que se dá na mão de uma pessoa. O que ela vai fazer com essa faca afiada, aí é com ela. Ela pode usar essa faca para muitas coisas do bem, ou pode usar essa faca para se ferir e ferir os outros. Vai depender de quem vai manipular essa ferramenta, essa arma. Ela pode ser uma ferramenta ou uma arma, depende de quem a manipula, de quem a usa. Então é assim, no nosso terreiro não são todos os médiuns que têm esse dom, mas tem alguns que têm. Quando nós percebemos que o médium tem esse dom, ele vai sendo preparado aos poucos, vai fazendo sua reforma íntima, e quando ele está pronto, os seus mentores, os seus guias, ou o seu orixá de frente, abre este leque de possibilidade e ele é iniciado na magística umbandista. Os que não têm esse dom, mas querem praticar a magística,
tem que lembrar que magística é um dom. Todos nós temos? Até que temos. É como a mediunidade. Todos são médiums, mas uns é mais aflorado do que outros. Magística também funciona assim. Agora, aquele que vem mal intencionado, ele pode sim praticar uma magística contrária e ele mesmo colher o que ele plantar. Então tem que ter muito cuidado com a parte magística na Umbanda. Mas é com ela que nós ajudamos as pessoas que nos procuram. Ela vem da parte de Deus, foi Deus que criou. Não existe milagre, não existe por um encanto, não. A magística é o poder de Deus contido na natureza que nos ajudam, que nós conseguimos curas e muitas coisas boas para a nossa vida. A prosperidade também é uma delas. Se você trabalha e é merecedor, você vai receber sim uma energia muito boa na parte da prosperidade. Isso depende muito de quem está manipulando e quem é merecedor dela. Quem forçar a natureza para conseguir essas coisas e não for merecedor, estará praticando uma magia contrária, e isso é perigoso. Da mesma maneira que vem, que você consegue tudo, se você fez uma magia contrária, ela vai embora e vai te deixar doente. Se você fez para a saúde e não era merecedor, você vai ficar mais doente do que você estava. Se você fez para prosperidade e não era merecedor, quando ela for embora, você vai ficar mais pobre do que você já era. Enfim, é assim que funciona. Mas quando vem que você é merecedor daquilo, ela vem plena e nunca mais você perde. O que alguns chamam de bênçãos, nós chamamos de magia. Então, essa história de que um bandista faz trabalho para abrir os caminhos, para conseguir coisas, isso também varia muito conforme o merecimento de cada um. Agora, se te disserem que fazem trabalho, né? Como eu sempre, às vezes eu falo brincando, né? Umbanda não traz o seu amor em 3 dias. Esse pessoal que fica colocando nos posts essas propagandas, não tenho nada contra eles. Eu só quero desvincular eles da Umbanda. Um bandista de verdade não faz essas coisas. Não fica fazendo esses trabalhos aí para amarração, amarrar as pessoas com elas. Se a amarração fosse bom, né? E o livre-arbítrio, onde fica, né? Então, um bandista verdadeiro não faz esse tipo de coisa, não trabalha com magia contrária. Um bandista verdadeiro trabalha com a magia divina, a magia dos elementos da natureza, para ajudar as pessoas, para que as pessoas consigam se melhorar, consigam seguir em frente com suas vidas, se sintam bem. Não que essa pessoa nunca mais vai ter problema na sua vida, mas ela vai se sentir forte, se sentir bem para quando aparecer os problemas ela mesma saber resolver. Não precisar ficar correndo atrás de um, atrás de outro, pedindo ajuda. Enfim, um médium bandista, quando ele chega no seu terreiro, ele é bem preparado para isso, para enfrentar os seus problemas, para agir de maneira positiva e se torna uma pessoa mais forte, mais consciente, forte que eu digo em sentido de fé, mais consciente de si, e ele coloca para si a sua essência, para fora, a sua essência divina, e com isso consegue se ajudar e ajudar aos outros, ao próximo. Por isso que Umbanda é caridade. Espero que vocês tenham entendido. Espero não ter ofendido ninguém. Não sou contra ninguém colocar esses posts dizendo que faz amarração, que traz o seu amor, que faz e acontece. Isso também é magia? É, mas é uma magia diferente da que nós praticamos dentro dos terreiros de Umbanda. Eu só quero frisar isso aqui. Nós, umbandistas, não fazemos esse tipo de magia. Quem faz esse tipo de magia, às vezes são confundidos com os umbandistas. Mas um umbandista não faz esse tipo de magia. Quem faz esse tipo de magia são outras pessoas. As religiões que elas frequentam, eu não sei dizer. Mas uma coisa eu tenho certeza, que não é Umbanda. Porque na Umbanda não é permitido esse tipo de coisa. Esse tipo de magística. A magística dentro da Umbanda é manipulação dos elementos da natureza. É magística divina, vindo através dos nossos orixás. Certo? Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham entendido.
Se ficou alguma dúvida, coloquem nos seus comentários. Como eu já disse, eu não criei esse canal pra de repente virar uma youtuber, não é nada disso. É só um canal de esclarecimentos. E peço que vocês veem que eu nem tenho nem cenário, eu gravo para vocês aqui do meu escritório. E de maneira simples, não sei editar vídeo, mas estamos aqui para responder a pergunta dos nossos queridos médiuns da nossa casa, nossos amigos, pessoal que frequenta a nossa casa e outros filhos de fé que talvez venham a ter dúvidas também. E se a pergunta que ficar no ar é: eu quero ser um médium magista, como é que eu faço? Primeiro, entre para uma corrente mediúnica. Faça a sua reforma íntima. Desenvolva suas potencialidades mediúnicas. Se você for um médium magista, você terá o chamado espiritual para que seja preparado para isso. Tá certo? Então, magística é para eu digo assim que todos são para a magia, mas a magia não é para todos. Tá certo? Que Oxalá abençoe todos vocês e até a próxima.